a questão do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículos 12 e 13, a Bíblia vai dizer aqui que o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da minha herança, aquilo que me pertence por direito. E aí o pai não teve outra saída a não ser repartir a herança. E veja que o filho caçula aqui, ele é tão abusado que ele pede a herança antes do pai morrer. Ele fala: olha aqui, eu quero a minha herança, não tem conversa. Mas filho, eu estou vivo, problema seu, eu quero a minha herança. Eu tenho direito. E aí a gente percebe que na nossa sociedade é mais ou menos assim. Eu fiquei sabendo de uma pessoa que o filho falou assim: eu quero agora um celular, eu não quero esses daqui do Brasil, eu quero um iPhone, eu quero não sei o quê, eu quero uma coisa que tem que vir de fora, porque eu quero da Apple, eu quero não sei o quê. E aí o pai falou: mas eu não tenho condições, se vira, eu quero. Já imaginou, Lazinho? Seu filho chegar para você: se vira, pai, eu quero. E aí a gente vê que está assim, bate o pé, faz todo aquele escândalo, fala: se você não me der, também você vai ver. E hoje parece que a coisa está andando para o filho ameaça o pai, o filho determina o que quer e o pai fica refém. Fica tão passivo que acaba atendendo aos caprichos do filho. E aqui diz que o filho mais moço, o filho caçula, o filho mais jovem, ele chega para o pai e fala: pai, dá a minha grana aí que eu vou viajar, vou curtir, vou conhecer o mundo, eu fico muito preso aqui nessa fazenda, eu fico muito preso aqui nessa casa, e eu não estou afim de viver essa vida de vocês não. Eu quero curtir a minha vida. Eu quero alcançar o mundo, eu sou muito novo, isso é coisa de velho, o senhor pode ficar aí, mas eu vou embora, me dá a minha herança. E o pai, diz aqui o texto, que nem pensou duas vezes, repartiu a fazenda com os dois filhos. E aí o filho que era obediente, o filho que estava sempre com o pai, continua trabalhando e entendendo: isso tudo é meu, mas a partir do momento que meu pai partir, eu tenho direito. O mais novo não, ele já tem uma mentalidade de: é meu direito, e eu quero. E eu não vou esperar você morrer, eu quero agora o meu direito, pode passar. E o pai deu. E aí esta criança, esse jovem, agindo igual criança, sem maturidade, pega toda a sua herança e ganha o mundo. Diz o texto que ele vai para uma terra bem longe, ele viaja, ele quer curtir a vida, ele quer esbanjar mesmo saúde, dinheiro, ele não tem limites. E aí ele vai e gasta todos os seus bens. Aqui diz o texto: vivendo dissolutamente, ou seja, numa vida desregrada, gastando. E enquanto ele tem dinheiro, diz o texto, ele tem amigos. Quando acaba o dinheiro, acabam os seus amigos. E aí ele se vê numa situação difícil, e aí ele começa a passar fome, passar necessidade, ele começa agora a descer. Veja que no momento do auge, com dinheiro, ele estava subindo, estava no auge da fama, nos holofotes. Quando perde tudo, ele vai para a praça da cidade, senta, e aí fica ali sem ação, porque não tinha dinheiro. E aí vem um cidadão, ele fala: olha, eu estou desempregado. Ele fala: eu tenho uma fazenda, você pode ir lá cuidar dos meus porcos. E é interessante, se a gente perceber a sutileza do texto, a gente vai perceber que o homem convida ele para cuidar dos porcos, porque ele já estava parecendo um porco, ele já estava sujo, ele já estava fedido, ele já não tinha toda aquela elegância, ele já estava alguns dias na rua. E um andarilho como que vive? Como que está a aparência? Barbudo, com a roupa toda suja. Aí ele falou: bom, o que eu tenho lá, um serviço para você é apacentar, cuidar dos porcos. E ele, com fome, desesperado, ele aceita. E quando chega lá, ele percebe que vem alimentação para o porco, não para ele. Ele tinha que trabalhar para depois ganhar o seu sustento, para comprar a sua comida. E aí ele fica desesperado: como que eu vou comer? Não vou aguentar trabalhar esse tempo todo. E aí ele
começa a olhar o porco comendo, degustando aquela comida. E ele fala, puxa vida, eu estou aqui morrendo de fome. E ele começa a se alimentar da comida do porco. Tudo porque não tinha muita noção da vida. E nós percebemos que a nossa sociedade, muitos, claro, não todos, mas uma grande parte só se dá conta de que está perdendo, só se dá conta de que a disciplina é fundamental, a correção é fundamental quando está perdendo. Aí você fala, puxa vida, se eu tivesse aprendido isso, se eu tivesse ouvido meu pai, ouvido a minha mãe, se o meu pai tivesse me orientado, eu não teria chegado nesse ponto. E aí o jovem aqui do texto, quando ele se vê numa situação complicada, numa falência total, ele lembra da casa do pai. Ele lembra do seu pai e ele diz, puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, têm fartura, e eu aqui, vivendo nessa situação de miséria, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí vocês conhecem o final do texto, vai, pede perdão, o pai aceita o seu filho, o pai abre as portas, mas agora ele vem sem dinheiro, sem beira e sem eira, vem agora sem nada. E o pai poderia dizer para ele, mas você não gastou todo o seu dinheiro? Agora você não tem mais nada aqui, bye bye. Mas o pai, de uma forma permissiva, ele aceita o filho. E aí o filho volta, o outro se revolta, porque o outro fala, puxa vida, eu estou aqui, nunca matei um cabrito, nunca recebi uma visita para fazer um churrasco aqui comigo, e este teu filho, ele se refere assim, e este teu filho mimado, e este teu filhinho aí, gastou tudo e agora vem com a cara de pau e o senhor aceita. E mais, o senhor ainda chama todo mundo e faz um banquete para ele. Eu não concordo com isso. O filho ficou irado, ficou invocado. Ele diz, não é justo. Este teu filho aí aprontou tudo isso. Mas o pai, com coração generoso, com amor no coração, ele dá uma segunda chance para o seu filhinho. E ele falou, eu tenho que me alegrar, porque este estava perdido. Você não, você tem maturidade, você tem equilíbrio, você é o filho que eu amo tanto também, mas você já tem outra visão de mundo. Este estava perdido e ele foi achado. Ele veio, ele conseguiu voltar, então vamos nos alegrar, vamos fazer uma festa, vamos mostrar para ele que a sua atitude foi egoísta, que ele agiu de forma miserável, vamos mostrar exatamente o outro lado para este rapaz. E aí ele chega todo feliz, porque toda pessoa que faz igual a esse rapazinho é sem noção. Pode perceber que é assim. Infelizmente, a gente tem já esse quadro, esse retrato, a gente já viu esse filme na sociedade. A gente precisa entender também que o amor de pai para com o filho, muitas vezes, é um amor demasiadamente permissivo. E esse amor demasiadamente permissivo é o que leva muitas vezes a influir negativamente na vida do filho. Ou seja, todo pai, toda mãe que diz amar o filho demasiadamente acaba cometendo estes excessos. Por exemplo, eu amo meu filho mais que a minha vida. Aí, como o discurso é mais ou menos este, ele não consegue dizer um não para o filho. Ele não consegue dizer, olha, você está errado, você precisa andar por aqui, porque ele ama demasiadamente. E por amar demasiadamente, ele acaba também fazendo o jogo do filho, sendo permissivo, passando a mão no filho. E aí a gente percebe quantos relacionamentos acabaram por causa dos filhos. A mãe passa a mão no filho porque ela ama demasiadamente e acaba se prejudicando com o seu marido, numa relação do casal.
E quantos pais também fazem o mesmo? E aí fica jogando o filho, percebe esse jogo e joga o pai contra a mãe, joga a mãe contra o pai. E aí esse amor demasiado acaba influindo ou influenciando aquela pessoa negativamente. E aí a família é acabada. Quando o pai e a mãe entendem que deve criar o filho na disciplina, no caminho do Senhor, e entender que ele é filho, e como filho ele tem as suas regras, ele tem que seguir aquelas regras, aí a coisa anda. Mas a gente percebe que não é bem assim que acontece na maioria das vezes, na maioria dos casos. Por essa razão, a gente vê então que alguma coisa acontece e nós precisamos reconhecer também estas coisas. Segundo ponto, um bom pai tem deveres e responsabilidades. Um bom pai tem os seus deveres e as suas responsabilidades. As responsabilidades de um pai ideal, é criar os seus filhos dentro de um padrão que agrade a Deus, que seja da vontade de Deus para colher os bons frutos, porque ele vai desenvolver no filho aquilo que lemos lá em Provérbios. Ele gera um filho sábio, um filho inteligente, que vai lhe dar como retorno prazer, alegria, não é? E aqui um bom pai é aquele que tem deveres e responsabilidades, e a Bíblia coloca isso bem claro, quando diz lá em Deuteronômio 6:7. O primeiro dever e a responsabilidade de um pai para com o filho é ensinar. O pai tem que gastar tempo, investir tempo, ensinando o seu filho, conversando com o seu filho, mostrando a realidade do mundo para o seu filho. E aí Deuteronômio 6:7 vai dizer: e as ensinarás a teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então veja que aqui aparecem as palavras: ensinarás, falarás, andando, deitando, levantando, assentado. Então veja que este movimento todo é para dizer: não falte a instrução, o ensino para com o teu filho, porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar, e o mundo ensina da pior forma possível.